Olá pessoal, boa noite, a paz de Cristo para a vida de vocês. O momento chegou aí desse dia maravilhoso, tá? A gente vai estar falando algumas coisas importantes para a gente compartilhar o conhecimento, compartilhar experiências, e eu tenho certeza que será um momento aí muito edificante para a sua vida, para os seus relacionamentos. Tá? Vai ser bênção. Fique conosco aí. Já tem uma turma aí entrando aí, participando conosco, né, pastora? Amém. Boa noite. Vamos esperar o pessoal tá entrando aí, né? Quero já agradecer aí a Keise, a Andresa, Felipe, Rosângela, um beijo. Meus afilhados lá, Stephanie, Hudson, Ana Paula, beijo, Agatha, beijo, Nádia, a Márcia, a Manuele, Fiuza, Rayone, Deus abençoe, Lari, um beijo para todos, Jéssica, fica conosco aí, vai convidando aí pra gente estar tendo uma noite aí abençoada, saudades também, Jéssica, que Deus abençoe, dá um beijo na minha princesa aí, olá, deixa eu ver, que mais? Tem uma turma aí. Nossa, pessoal, gente, eu tô precisando aí, do óculos. A Camila, a Anne, Rafael. Muita gente boa aí, ó. Um beijo pra vocês. Que saudade, gente. Como que vocês estão aí? Passando essa quarentena. Oh, meu Deus. Oh, vontade de acabar logo. Chega dezembro, mas não chega maio. Oh, Jesus. Gente, vamos ficar aguardando, né? A gente está numa expectativa muito bacana aí que Deus vai abreviar esse tempo para nós. Enquanto isso, nós queremos que esse momento aí seja instrumento de bênção, né? Essa live aí fica registrada aí no seu coração, vai ser instrumento muito valioso, porque hoje nós vamos estar abordando aí sobre casais, falando um pouquinho sobre não só experiência própria, como também o que a gente tem aprendido ao longo aí do nosso relacionamento. É verdade. E também questão de pastoreio também na igreja, o que a gente acompanha, quais são essa demanda da sociedade, hoje os relacionamentos. Então é importante você entrar, participar, divulgue aí para alguns amigos, eu convide essas pessoas, até mesmo uma pessoa que está solteira, uma pessoa que está noiva também, né, pastora? Também pode estar entrando aí e participando, que é bom você ouvir. São ferramentas que vai preparar você aí para você entrar no relacionamento com mais segurança, com mais paz, com mais alegria e tendo a certeza, né, de que isso vai ser bom para você. Tem muita coisa boa aí para acontecer, não tem? Amém, passar esses momentos aí juntos aí, e que a pastora diz, a gente está com muita saudade, gente. Mesmo ali o que a gente está indo na igreja, fazendo as nossas transmissões, tem pessoas que estão lá presentes conosco, intercedendo, orando junto conosco, mas esse calor humano, aquele contato ali é fundamental, é igual um casamento, que eu digo, né? Isso é questão de igual um casamento. Quando você tem esse convívio, quando você já cria esse relacionamento com as pessoas, eu não posso dizer por todos, mas eu digo para a gente por ser pastores, né? Sim. A gente se apega muito fácil às pessoas, a gente compra ali as dores das pessoas, a gente participa das aflições com elas, então acaba se tornando uma família, realmente uma família. Como eu digo, você chega ali na igreja, ali na Restaurando Vidas ali, você vai encontrar uma placa no início ali da entrada da igreja, mas quando você adentra por aquela porta ali, você torna todo mundo uma família. Então o interesse da gente aí, nesse momento, é transmitir para você conhecimento, trazer para você uma palavra, amém, pedir que o Espírito Santo possa te agraciar, possa ministrar o teu coração, para não sentir também sozinho, né? Não sentir sozinho, né? Então, e vocês estão nos ouvindo direitinho, pessoal? Isso, pessoal, deixa uma dica aí também. Dá um ok aí pra nós. Vocês estão nos ouvindo direitinho? Porque tá armando chuva aqui e tá dando muito trovão. Tem buzina até tá dando, de entrega também. De entrega. Aí o negócio tá brincadeira, tá? Que bom que vocês estão nos ouvindo direitinho. O pessoal tá tranquilo. Amém. Então vamos começar aí o nosso momento aqui especial de uma palavra que
eu creio que vai vir do coração do Senhor para a sua vida, ok? Nós tivemos várias sugestões, várias perguntas. Eu não sei se nós teremos condições de concluir responder todas as perguntas, né? Porque são assuntos, muitos são delicados, né? E que não são fáceis de responder, né? Precisa ser muito claro, muito transparente para que não haja nenhuma dúvida, né? Então, a gente pode marcar uma outra noite também, até esse momento aí passar, e a gente tem o nosso culto de casais, que seria, né, no mês passado, mas não tivemos condições de estar fazendo, mas nem por isso vai impedir que nós tenhamos esse momento juntos aí, tá bom? Então, mande aí comentários, mande aí perguntas, se quiser que nós venhamos responder ao vivo também aqui, tá bom? Amo vocês demais, tá? Então, Deus abençoe. Vamos lá, pastor. Amém. Vamos lá. Gente, essa programação nós queríamos que acontecesse muito lá na igreja, mas infelizmente, devido, né, à situação que o país está atravessando, eu acredito que Deus vai usar esse instrumento para chegar até na tua casa, ok? A ideia desse momento aqui é a gente trazer uma palavra para os casais. Como eu disse, a pessoa que talvez está namorando, está noivo, enfim, solteiro, quer ingressar num relacionamento sério, quer investir em outra pessoa. Então, fica aí, né, esse momento. Então, eu quero começar falando algo interessante para vocês, sobre Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes, o capítulo 4 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque melhor paga terá o teu trabalho. É melhor ser dois do que um, porque se um cair, estiver sozinho, vai ter o outro que levante. Então é bom que sejam dois, porque um estando do lado do outro, um caindo pega e levanta. E aí encerra o versículo dizendo que se o cordão de duas dobras, outra dificilmente se rompe. Eu acredito que o casamento é uma instituição criada por Deus. Por Deus, não foi criada pelo homem, não é uma questão que partiu humanamente falando, é uma questão de uma criação de Deus. Por quê? Além de Deus amar o relacionamento, né, Ele também ama a família, porque a primeira instituição criada foi por Ele. Então o casamento é bênção. Mas a gente vê que no longo aí do tempo, no decorrer dessas gerações que a gente está vendo hoje, umas coisas muito fast food, umas coisas acontecendo muito rápido, sabe? Muito precoce, melhor dizendo. Isso dificulta, porque tudo que começa certo, a tendência é de ter uma conclusão certa, né, pastora? Mas no decorrer dessa caminhada é que a gente encontra obstáculo, é onde que a gente encontra dificuldades, encontra limitações. Isso tudo parte de um princípio. E quando Eclesiastes escreveu ali, através da vida de Salomão, ele foi muito importante. Vou jogar aqui porque está fazendo calor demais aqui. Jesus está amando chuva, mas está fazendo calor. Então, quando partiu ali de Salomão falando isso aí, ele falou assim que o poder da unidade, ele é fundamental. Jesus disse uma coisa interessante. Ele disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso acontece primeiramente dentro da nossa casa. Isso, entendeu? Porque não adianta eu pastorear uma igreja, pastorear famílias, sempre se a minha família ou o meu casamento, ele não anda ajustado de acordo com os padrões de Deus. Eu digo uma coisa interessante, pastora, que eu falo assim, ninguém pode tirar você do deserto se não passou pelo deserto. Então é interessante que quando você pede aí uma palavra sobre casamento, você fala sobre união, você fala sobre relacionamento, é importante que você entenda que tudo parte de princípio, e o princípio é que Deus criou o homem, criou a mulher, e os dois se uniram, se tornaram uma só carne, mas a gente está falando de indivíduos totalmente indiferentes um do outro, não é isso, pastor? É verdade. O que você fala sobre isso? E é interessante, pastor, que eu comecei no Instagram, né, no meu Instagram particular,
Lembrado. Na semana que iria acontecer o encontro de casais, eu falei assim, meu Deus, eu acredito que a melhor maneira da gente expressar, né, aquilo que você acredita é vivendo ela. E aí eu comecei a postar cada dia uma foto de momentos bons, de momentos muito difíceis, mas que o importante é o que você falou aqui, é melhor serem dois. Porque como eu disse na live anterior, né, na chamada, né, mais cedo, quando você passa por momentos difíceis, você está sozinho, né? Mesmo que você esteja casado, né? Mesmo que você esteja casado, mas você se sente sozinho, fica mais difícil de você vencer os obstáculos. E é algo que o pastor sempre nos ensina, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando Deus nos uniu, eu pude visualizar isso a cada dia, o quanto é importante vocês serem um no propósito com o Senhor, né? E aí eu coloquei várias fotos, a última foto que inclusive foi hoje, foi da nossa renovação de votos, né? Que foram anos aguardando. E aí quando eu pensei, eu falei assim, esse sonho aí tá adormecido e não vai se concretizar. Quando menos espero, Deus nos surpreende, Ele escancara as janelas, as comportas do céu. Verdade. E realiza esse sonho. Parece às vezes para muitas pessoas insignificante, como o pastor falou, nessa sociedade que está demolindo os valores, hoje eu vou ver primeiro se vai dar certo o relacionamento para depois eu casar. Eu vou morar junto primeiro. Mas a gente precisa saber que a gente vai se conhecer entre quatro paredes. Não adianta quantos casais nós já atendemos, né? Que namoraram 5, 10 anos e quando foram conviver, foram casar, né? Morar debaixo do mesmo teto, viram que a dura realidade. Foram relacionamentos muito passageiros no momento que tiveram juntos. Foi. Então, eu quis demonstrar para vocês que mesmo sendo filhos de Deus, sendo líderes, não líderes, você que está casado, você precisa estar unido no propósito. E o propósito é o quê? Nós vamos falar aqui agora. Viu? Nós vamos responder aqui nessas perguntas aqui, algumas perguntinhas. O que é esse propósito, né, pastor? O que é essa cumplicidade? Como que a gente consegue se tornar um casal vencedor, né? Então, a proposta dessa live é melhor serem dois do que um, é justamente isso. Porque quantas vezes nós passamos momentos difíceis e eu fraquejava. Eu queria desanimar, eu queria desistir e eu tinha o meu esposo aqui para me levantar. Ele não olhava as minhas limitações, ele não olhava as minhas frustrações. Foi fácil não, viu, gente? Olha aí, ó, foi fácil não, ó. Encaixa certinho, viu? Mas de vez em quando dá uns barulhos, foi fácil. Dá choque, tem hora que dá choque, mas a gente chega lá. E aí, o que acontece? Ele me erguia e Deus era Ele é maravilhoso que às vezes acontecia o inverso. É difícil isso acontecer, mas já aconteceu. Só um minutinho, é uma mulher muito de sorte, é uma mulher muito de sorte. É verdade. Então o que acontece? Ele, estando desanimado e triste, né? Eu estava bem para poder ajudá-lo a levantá-lo e erguê-lo aí nesse momento que ele precisava de uma palavra. Às vezes nem era palavra, às vezes era um abraço, um encorajamento. Simples, né? Não precisa de muitas coisas. Um casamento vencedor, ele é feito de detalhes, né? E eu creio que a gente vai tentar passar para você essa mensagem aqui nessa noite. Um pouquinho, mas nós vamos conseguir, ok? Agora minha
produção que tá aqui, né? Tá me ajudando. Vamos lá para a primeira pergunta, pastor? Vamos, e lembrando de algo interessante aqui que eu quero que fique registrado no seu coração. Casal vencedor, para mim, na minha opinião, desses anos todos casados, com filha já casado, enfim, tá esperando já até neto, hein, gente? Meu Deus do céu. Que isso, pastor? Misericórdia! Então é assim, viu? Porque quando você começa a namorar, eles já perguntam, se passa um tempo, quanto que vai ficar noivo? Aí depois fica noivo, não tá demorando muito a casar, não, depois que casa já faz, quanto tempo de casado vai ter menino? Não, o ser humano ele nunca tá saciado, é impressionante. Mas ele descobriu algo interessante, que casal vencedor, não é casal que nunca teve briga, casal que nunca teve contratempo, igual a pastora acabou de dizer aqui, uma série de coisas que nós já passamos, gente já passou tanta água debaixo dessa ponte, meu irmão, você não tem ideia. Mas o que é mais interessante é que nós permanecemos juntos. Então isso é muito propício, com muita propriedade, com muita autoridade, que a pastora falou que melhor é serem dois do que verdadeiramente um. Não é isso? E o pastor falou que a produção tá aí. Produção técnica, qual é a nossa primeira pergunta? Eu vou falando, tem pergunta que não dá para responder por aqui não, meu querido. Calma, a gente teve que pouco que selecionar. Não dá para desenhar não, mas lá na igreja... Os solteiros, os noivos não vão entender, mas os casados entendem. Quando for uma coisa mais quente aí, os noivos só fazem assim. Isso aí. Deus, não, faz assim. Vamos lá, o que tem pra gente aí? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a idade certa pra casar? Quer começar por você ou me passar? Pastor, a gente é meio difícil de responder. Qual a idade certa, né? Porque nós começamos cedo, né? Eu vou falar assim, qual que é a idade certa para casar? Não tem pessoa melhor do que você perguntar para Maria e para José. Porque Maria tinha 13 anos. Quando 13 a 14 anos, quando engravidou do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu ali e falou assim, mulher, tu é muito graciada, muito graciosa, enfim. Bendita entre as mulheres, sou mulher abençoada. Mas eu posso dizer para você uma dica, não estou dizendo que isso aqui é regra nem é lei, não é isso. Eu estou dizendo para você que se você ter consciência da maturidade do que é um relacionamento, eu acredito que você pode ingressar, porque preparado, meu irmão, a gente nunca vai estar. Porque é o casamento que prepara, é o relacionamento que prepara, tá, as bases para que elas se tornem sólidas. Então, porque não existe aquela pessoa que fala assim, eu estou preparado, ela está preparada. Não. Tem coisas que esses anos todos de casados, eu ministro para casais, a gente faz conferência para casais, terapia para casais, enfim, né? E a gente sempre encontra pessoas com 25, 30 anos e fala, pastor, eu fiquei tão surpreso com o que a minha esposa falou. Eu fiquei tão assustado, pastor, que o meu marido disse. E é com 30 anos de casado. Então, se houvesse uma preparação no início, entendeu? Isso não iria acontecer. Então, é dia a dia, gente. É dia a dia. A questão é como que você lida. Então, se você tem consciência da maturidade, de onde você está ingressando no relacionamento, eu acredito que você está preparado. E outra coisa também muito importante para a gente pontuar, né, pastor, a respeito disso, qual a idade certa, é quando você quer saber o ideal para o real, né? Quando você tem uma proporção para o ideal, o que é um casamento ideal? Qual a idade ideal? O que é um casamento perfeito? Essa é a diferença da realidade. Então, quando você tem a maturidade para discernir a diferença entre o ideal para o real, porque você vai sair do ideal do noivado para entrar para o real do casamento. Então, se você tem um nível de maturidade para lidar com esses conflitos diariamente, né? São diariamente. Às vezes conflitos maiores, outros menores, mas eles são constantes. Todos os dias a gente derruba um leão, né? A gente derruba... Já acorda de manhã no casamento, é assim, eu sempre brinco com a pastora, né? Isso ainda é bíblico não, gente, é só pra gente aqui.
Eu acordo de manhã puxando a barba de leão, dando rasteira no saci pererê e dando tapa na cara de mula sem cabeça. É esse nível. É mais ou menos dessa questão. Verdade. Preparação não tem. Eu vou te dar um exemplo simples, né, pastor? Antes da gente se casar, a gente fazia planos assim: eu vou casar quando eu tiver minha casa, quando eu tiver tudo, um carro, quando eu tiver tudo casa própria, tudo. Irmão, eu casei lá em casa, tinha 2 pratos. Eu não tinha lugar nem para sentar. Não, direito. Meu irmão, por isso que veio menino rápido, não tinha nem televisão. Se tivesse televisão, eu tinha distraído, tinha menino depois, veio menino tão rápido. Então, assim, é uma construção, construção. Né? Você tendo consciência que você vai entrar num relacionamento, você vai ter a consciência que não é só você, não é só um indivíduo, se torna um coletivo, aí as coisas se tornam melhor. Eu acredito que a gente caminha por aí, pastor. Deu para entender? E dá um okzinho aí? Ficou claro aí? Ficou claro? Tem maturidade aqui, você que tá me assistindo, para de ficar enrolando a moça aí, cozinhando galo, como diz o pastor, né? 2, 3 anos aí, meu querido, ó, um anel aí, vamos lá, tá? Por favor, me ajuda aí. Tem mais pergunta aí, vamos lá? Vamos para a segunda pergunta. A produção tá quente. A produção, vamos lá, produção. Jesus amado. Como lidar com jugo desigual? Nossa, Deus. Jesus amado. Como lidar com jugo desigual? É muito importante saber, né, pastor? Verdade. Gente, vamos lá. A gente está com essa live aí com a intenção de quê? De falar para os casais, a pessoa que está namorando, enfim, é abrangente, a ideia é essa. Mas vamos começar por um contexto. Hoje nós temos várias ferramentas que nos proporciona, que nos alimenta e nos orienta, tá? Então, se você busca, hoje a internet, aí você digita tanta coisa, aí você descobre tanta coisa. E hoje eu vejo que as pessoas estão ensinando mais método do que Bíblia. Exato. Tá? Mais método do que Bíblia. Não importa com quem você casou, não importa a situação que você está, mas se você começar a usar métodos, começar a usar a sua inteligência, seu casamento vai ser bem sucedido. Ótimo, a sua capacidade. E eu vou te falar uma verdade, não entra nessa não, que isso é uma barca furada. Porque quem constituiu o casamento foi o Senhor. E a Bíblia diz em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 7, fala uma coisa sobre a questão do jugo desigual. Isso é interessante. Primeiro você vai entender o que é jugo. Eu te explico. Jugo era uma ferramenta que colocava sobre o animal, tá? Sobre o animal. E o apóstolo Paulo, ele gostava de usar muito essas metáforas, essas analogias. Quando ele fala de semente, ele dá exemplo de um agricultor. Quando ele fala que ele prossigo para o alvo, ele dá a ideia de um atleta. Então ele sempre usava essas ilustrações. Não é simples, aprendeu com quem? Jesus, as parábolas, né? Então ele teve um mestre excelente. E esse jugo era colocado sobre os animais. Mas se tivesse um animal que era incompatível ao outro, questão de altura, questão de força, né? De estrutura, o que acontecia? Ele não andava, não arava a terra, se tornava improdutivo. Então o objetivo que era traçado para um determinado tempo levava 5, 10, 20 vezes mais do que o tempo que era previsto, do tempo que era comum. A gente tirou uma base quando foi lá em Moisés. Deus queria fazer a travessia com o povo. 11 dias, né? 11 dias de travessia, levou 40 anos. 40 anos. O povo dando trabalho para Jeová, olha que situação. Então, quando eu falo sobre o jugo desigual, é essa questão, sabe? Não é, pastor, mas eu te casei com uma pessoa que não professa a mesma fé que a minha. Minha irmã, seja minha irmã ou seja meu irmão, a Bíblia diz, em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 7 que eu estou falando aqui, é que a mulher santifica o marido, a mulher santifica o esposo, e quanto também o esposo santifica também a mulher, pastora. Exato. A questão é como que você vai lidar com isso e como que você vai entender isso. Por exemplo, você vai na igreja, você chega na sua casa, você fala mal da igreja, você fala mal dos pastores, você fala mal dos irmãos, você fala mal do louvor, você fala mal da pregação, você não gostou disso, você não gostou daquilo outro. Por exemplo, o seu esposo que ainda não teve uma experiência, um encontro com Cristo, ele vai tirar base daquilo que você está aprendendo, daquilo que você tem, é de onde você está indo, é de onde você está alimentando. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14 que a mulher sábia edifica sua casa.
Verdade. Então a questão é que você tem que ser uma mulher sábia através do seu comportamento, através do seu estilo de vida, sua qualidade de vida define. E outra coisa, né, que em Provérbios diz que até como diz, o louco, né, quando se cala, se torna sábio. Ele se torna sábio. Então, o Salomão, né, ele quis demonstrar para nós que a maior sabedoria é fazer aquilo que Jesus fez. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Isso é fácil na prática? Não é. Não é fácil. No calor do momento, tem que ceder. E quem tem que ceder é aquele que tem o conhecimento da verdade. Então, se é a esposa que tem a luz de Cristo, conhecendo a verdade, essa verdade vai libertar tanto a você, esposa, quanto ao seu marido também. Em silêncio, em oração, em amor, em dedicação, né? Você não casou? Você não escolheu essa pessoa? Você não escolheu para casar? Talvez você é cristã. casei com uma pessoa que é católica. Eu sou católico, casei com uma pessoa que é cristã. Você assumiu a responsabilidade. Isso não diminui ambos, não diminui. Não é isso. O que a pastora está falando aqui que depende da sabedoria, de como você conduz a situação. Casou? Então você tem que buscar o quê? A edificação do seu esposo. E a edificação do seu esposo é com Cristo. A sua esposa, a edificação é com Jesus. Não existe, gente, pelo amor de Deus, não existe esses métodos, não, essas coisas que, você compra isso, você enfeita o quarto disso, faz isso com o seu esposo, usa tal roupa. Gente, o que é isso? Isso é muito pequeno diante do Deus que nós servimos, que pode fazer uma obra maravilhosa. E nós já vimos muitas vitórias, muitas vitórias, ok? Agora, produção técnica. Não, deixa eu perguntar. Ok aí? Ficou claro? Aí para nós aí sobre a questão aí do julgo desigual? Beleza. Ótimo. Então vamos lá. Tem mais alguma aí? Próxima pergunta aí, técnica. Por que o casamento, o aconselhamento pré-matrimonial é importante? Boa pergunta. Boa pergunta. Por que o aconselhamento é importante? Eu já vivi coisas interessantes, é mais ou menos assim. Deixa eu dar uma dica aqui rapidinho. Tem gente que quando muitas vezes chega num gabinete, entra de dar... com a mão dada à pessoa, pastor, ora. E a pessoa? E abençoa. E não perguntou assim, antes. Como assim? Ora, abençoa? A minha função como pastor. Orar uma fonte não abençoar. jorra 2 tipos de água, nem salgada nem doce. É uma só. O que a gente faz? A gente abençoa. A gente abençoa. É verdade. A nossa função é essa, é abençoar. Entendeu? Mas a pessoa, ela precisa de um conselho, ela precisa de orientação, uma orientação, né? de uma direção a ser dada para isso. Isso aí você vê na prática. Eu vou usar uma palavra aqui que eu usei no início, pastora. O pastor disse aqui que ela ficou postando, melhor serem 2 do que 1. Eu disse aqui, não tem como uma pessoa tirar você do deserto se ela não passou por lá. Então, quando você senta para tomar um conselho, a palavra fala antes, é uma prevenção sobre o seu relacionamento, que é melhor, meu irmão, uma gota de um conselho, de um bom conselho, de uma boa prevenção, do que uma tonelada de problema. Então a direção, ela é fundamental. É verdade. Tá? E porque se você tomar atitude, você vai muito na questão das suas emoções, no seu sentimento, na sua forma de pensar, e muitas das vezes a razão aí, ela não está acima da palavra de Deus, não. Busque direção e busque conselho com pessoas apalizadas, com pessoas alicerçadas e sábias. Essa é a ideia. Isso. Okay? E é bom completar também, pastor, Sim. que essa orientação, esse aconselhamento é um direcionamento, né? Porque nós não temos autonomia para determinar, você deve fazer assim, você não deve fazer isso. Não. Nós estamos ali na função de, como líder, de ensinar vocês o caminho, o que vocês vão passar e o segredo de como passar. E como permanecer juntos, Exatamente. Né? Então o aconselhamento é válido sim. Sim, ok? É válido sim, porque é muito ressaltar o que a pastora disse.
Porque senão fica aquela coisa, Mariinha, Deus revelou que Mariinha não é sua. Quem é sua é Joana, quem é sua não tem nada disso. Deus não interfere nessas escolhas. Nós vamos falar isso aqui ainda na live, porque tem uma pergunta sobre mas isso. Mas peça o conselho aos seus pastores, é fundamental. Ore, né, pastor? Sucesso, busque conselho. E vê os frutos, Calma, não pula não, adianta não. Outra pergunta. Alguém perguntou aqui na live como que faz para lidar com as redes sociais que estão atrapalhando alguns casamentos. Tá ocupando muito tempo, pastor. Mas eu venho falando isso, muitas das vezes, deixa a pastora de cena agora, ou da poltrona, chega mais próximo aqui, querida, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá, eu vou sair de cena. Eu tenho falado isso na igreja, eu tenho divertido isso na igreja, eu tenho falado inúmeras vezes. Muitas das vezes eu percebo o seguinte, de vez em quando vem uns gracistas aí de plantão, uns oportunistas, e lançam algumas coisas nas redes sociais, é só porque uma igreja X falou, ou uma igreja que tem renome, disse, aí começa a ter crédito, aí começa a ter validade, aí começa a ter êxito em cima daquela palavra se tornou uma palavra de autoridade, é só porque tem um nome, ou porque tem... 300 seguidores nas redes sociais, meu irmão, o que é isso? Se Jesus fosse hoje, for gravar a live, meu filho, ele tinha 12 curtidas, 12 curtidas até a Santa Ceia, depois era 11, porque um saiu, um desligou. Deixou de ser seguidor. Entendeu? Isso aí, só para você ter uma ideia, isso aí está lá escrito lá em João 6, capítulo 6, a partir do verso 60. Tinha 570, depois foi diminuído só 12. Enfim, mas vamos lá. É uma arma destruidora para quem não sabe usar, para quem não sabe utilizar. Entendeu? Porque leva telefone para a cama, leva telefone para o banheiro, leva telefone qualquer lugar. Para mesa, é uma ferramenta. Na hora da refeição. Eu te falo de experiência própria, meu irmão. O telefone aqui em casa aqui já pegou voo uma época atrás. Chegava para poder almoçar aqui em casa aqui. Foi só uma vez que em casa aqui eu não sou de conversar muito não, sou mais de agir, tá? Eu agi porque aquilo que eu não concordo, Deus me levantou para corrigir. E tudo aquilo que eu aceito com facilidade é sinal que não precisa de mudança. Verdade. Entendeu? Então as redes sociais é perigosa sim, porque o índice de divórcio aumentou, o índice de adultério aumentou, o índice de pornografia aumentou, tudo isso aí teve uma elevação extraordinária por causa de quê? A rede social. São as redes sociais que estão na palma da sua mão. Eu falo assim, pastor, eu consigo controlar. Meu irmão, para com isso. Não confia. A coisa que você tem que fugir é dessa natureza. Dessa Satanás. Deus manda a gente enfrentar ele, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas dessa natureza aqui, Deus fala assim, corre, porque o espírito está pronto, mas a carne ele diz que é fraca. O apóstolo Paulo orientou Tiago. Entendeu? Né? Então o inimigo percebeu que as redes sociais é uma influência no meio do povo cristão e ele está usando essa ferramenta. Tira o seu tempo de orar, tira o seu tempo de buscar, tira o seu tempo de clamar, porque você quer as coisas que são hoje, é muito rápido, pastor, a informação ela vem pra gente com uma velocidade muito grande. Então você está passando problema no casamento, você vai lá, digita mensagem sobre problema de casamento. Você vai lá, assiste, não sabe nem quem é a conduta de quem está pregando, não sabe nem quem é a postura, não sabe nem de quantos casamentos que passou, né? A história da pessoa, você está me entendendo? Não passa por isso, não tem isso. Então isso aí rouba o seu tempo de orar, seu tempo de falar com Deus, entendeu? Você tem que estabelecer limite. O ser humano está ficando desenfreado. O ser humano está ficando um ser ilimitado nessas questões. Isso tem atrapalhado o casamento, sim. Isso tem criado divórcio, sim. Isso tem criado fontes de cometer coisas ilícitas, sim. Porque eu sou um pastor, sou terapeuta familiar, junto com a minha esposa, de formação. E fora outra questão gravíssima. O índice de depressão infantil, depressão de mulheres, devido à falta de comunicação e de ficar na internet. A falha na comunicação, a falta de diálogo, porque uma das curas, né? Da cura da nossa alma é através da fala.
foi o que Deus fez com Elias. Elias estava debaixo do zimbro e foi ao encontro de Elias. Ele estava isolado, sozinho. E aí Deus foi ao encontro de Elias e falou: ó, levanta aí, meu filho, vamos lá. O que está afligindo o teu coração? Aí ele falou: estão querendo me matar, né, pastor? Aí ele: apruma seu corpo aí, homem, porque é muito comprida a tua caminhada e tem 7.000 joelhos ainda que não se dobraram. Então vamos lá. Então, podemos usar redes sociais? Podemos. Aqui, essa rede social está sendo ferramenta de bênção para a sua vida. Para qual finalidade? Mas vamos dosar, né? Com equilíbrio, com equilíbrio e dosagem aí e consenso, né? Entre o esposo, a esposa, né? Para que dê tudo certo. Faz uma análise rapidinho pra gente fechar esse ponto aqui, esse bloco. Depois que você começou a participar das redes sociais com mais influência, faz um termômetro. Quanto você parou de orar, quanto você parou de buscar, quanto você parou de ler a palavra do Senhor. Isso é fácil, isso é fácil. Então, se isso está tirando o seu foco, porque não é bom para você, isso é prejudicial, isso não edifica a sua vida. Verdade. Eu te dou um conselho, meu irmão. Eu sou um pastor de redes sociais, eu posto as coisas, mas coisas que edificam. Eu não fico postando catástrofe, coisa que tá gente perdendo braço, acidente, pelo amor de Deus. Eu quero que coisa edifique, eu quero que essa ferramenta aqui hoje aqui seja uma ferramenta de instrumento de bênção para você. Amém. Tá? Cultive a sua família, faça culto doméstico, busque ao Senhor, faça a leitura da palavra na tua casa. Converse, né, pastor? Vai se perdendo a comunicação, diálogo. Você vai em qualquer lugar hoje, você chega no shopping, desce, ninguém conversa, todo mundo com o celular com o outro. É um absurdo. Não. Para com isso. Dá um tempo disso aí. Vamos fazer a diferença. Vamos lá, nós somos sal aí. Vamos esse mundo. Amém. Próxima pergunta. Qual o significado de direção e submissão na Bíblia? Ok. Direção. A gente está falando de casamento. Direção é liderança. Direção não tem outra diretriz a não ser. Deixa eu ver aqui, repete para mim qual é o significado, né, de direção e submissão. Isso. Tá. A direção é parte da liderança. É a função, quando fala, né? É liderança. Agora, a submissão é um ato voluntário. Isso. É um ato de voluntário. Então, isso aí não tem como você impor. Não tem como uma exigência. Porque tudo que exige se torna lei. E tudo que se torna lei vira fardo. Vira fardo. Jugo. Sai o jugo. Entre o jugo saiu a graça. É verdade. Por isso que eu tenho falado e ensinado na igreja. A lei exige, mas a graça ela supre. Amém. Ela supre. Então é muito importante você saber disso aí, que a direção ela parte para uma liderança. Uma direção que ela é pautada dentro dos princípios de Deus. Deus sempre vai te dar uma direção para que você possa sobressair as adversidades do seu casamento, do seu relacionamento, do seu noivado, do seu namoro, porque Deus constituiu o homem com a liderança e Deus constituiu a mulher com submissão, mas uma submissão à base bíblica, uma submissão na base da inteligência e uma liberdade para ter essa submissão. Não é nada imposto e nem exigido, porque tudo que acontece isso leva ao fracasso. É verdade. Não é, pastor? É verdade. Isso é muito importante ficar claro, porque quem trocou o verdadeiro sentido da palavra submissão foi o homem, não foi Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, esses papéis ficaram muito estabelecidos pelo Senhor. Ok? Então Deus não fez Eva de qualquer maneira. Deus pegou da costela de Adão, colocou ele em um sono profundo para que ele pudesse, Eva saísse de dentro dele da mesma essência de Adão, para que eles fossem uma só carne mesmo. Não somente a junção carnal através da relação sexual, mas a junção que eu sou carne da carne do meu marido e osso do meu marido. Então, quando eu sou insubmissa e vou ferir ao meu marido, eu estou ferindo a mim mesma. Ok? Deixa eu te contar, né, pastor? Que tirou foi do lado. E foi do lado, para caminhar como uma adjuntura.
instrutora, Verdade. auxiliadora, né? Então, por isso que esse papel da submissão é para que nós possamos, é espontâneo. A submissão, ela não é uma exigência. Quando Jesus disse, marido, amai as vossas esposas, como eu amei a minha igreja. Isso é forte, hein, gente? Que dei a minha Meu vida Deus. pela minha igreja. Amadas, nós como esposas, como mulheres sábias de Provérbio 14, que é isso? A gente carrega até água na peneira, né, para o nosso marido. Então, é voluntário. Então, quando o marido ama sua esposa como algo voluntário, né, incondicional, mesmo que ele não espere de mim a submissão, mas ele me ama e ele dá a vida dele por mim, mesmo que eu não seja submissa ou não, seja submissa ou não, mas ele vai dar o amor dele para mim. Em troca, em retorno àquilo que ele está semeando, eu vou devolver aquilo que ele tem me dado, ok? Então é uma troca. Por isso, submissão com amor. É amor, não obrigação, ok? Então deu para entender direitinho aí essa palavra submissão que foi muito utilizada, né, pelas feministas, isso, né? E você ia, meu irmão, isso aí não te dá o direito de você tratar sua mulher como um capacho? Não. Como uma empregada? Não. Né? Porque não é isso. Que até Pedro disse que se o homem não tratar sua esposa como um vaso frágil, nem as orações são respondidas e atendidas. Deixa eu só tirar o dedo da pastora pra lá, porque as minhas orações estão sendo respondidas, viu, gente? A turma assistindo a gente, a minha oração está sendo respondida. I love you. Então, ó, esposo, trata com amor, com carinho e trata sua esposa como uma princesa, que isso vai voltar pra você. Você vai ver que submissão maravilhosa que você vai ter. Verdade. Você não vai precisar de gritar dentro de casa, você não vai precisar de impor, nada disso. É com amor, ok? Tem mais alguma coisa aí, produção? Manda aí, vamos lá. Próxima pergunta. Quais são os papéis do marido no casamento? Nós já falamos bastante aqui, Quais né? são os papéis do marido? Posso falar 3? Resume aí, pastor. 3 fundamentais: proteger, promover e liderar. Ponto. Isso é um papel fundamental. É a segurança, né? Proteger, promover e liderar, meu irmão. É isso que... A mulher precisa de segurança emocional. Isso, o que eu vou te falar, se fosse olhar humanamente, o que eu já passei, financeiro, ainda passa muita coisa. Passa. Tá? E se fosse olhar a questão de contexto familiar, historicidade e outras coisas, não era para nós estarmos casados. Não vamos aqui passar uma imagem de um super casal, de hipocrisia pra ninguém. Não. A gente não tem esse objetivo, a gente vence. E a gente tem nossos pega pra capar aqui, mas graças a Deus... E é bíblico, hein? Assim a palavra diz, assim a palavra diz. E, meu irmão, eu vou te dar uma orientação. Quando você for casar, cuidado de você casar com pastor. Olha qual que é o chamado. Tudo chama na Bíblia. Olha qual que é o chamado da primeira. Se for pastor, você tem que conhecer mais de Bíblia do que ela, porque senão te engole você vivo. Se deixar aqui em casa é assim. Ele começa desde a pequenininha até... Tá? Vai na mãe. Mas proteja as emoções da sua esposa, proteja. A mulher não foi feita para ser atribuídas obrigações que foram incumbidas a mim e a você, homem. Não foi. Portanto que lá no Éden, Deus chamou primeiro Adão. Deu não a ordem, né? Eva. Chamou Adão a responsabilidade. Então, a mulher, como que ela é mais emoção do que razão, e nós, como homem, somos mais razão do que emoção, nós temos por obrigação manter a proteção dentro da nossa casa. Exato. Sabe? Um guarda-chuva, né? E promover segurança emocional. Segurança emocional. É isso que as mulheres precisam, de segurança emocional. Não é, hoje você está casada, você vê do seu esposo, como é que você está? Hoje você vai vencer? Hoje eu vou vencer, mulher, hoje é hoje. Aí dorme no outro dia, meu bem, é hoje que você vai vencer de novo. Eu não sei, né? Seja o que Deus quiser. Né? Eu estou na mão de Deus. Eu prefiro mais o arrebatamento. Meu filho, como o corpo aí, Deus está com você. Deus está falando. Passa segurança pra essa mulher aí, meu filho. Ela vai carregar água na peneira pra você, querido. Verdade. Fica essa dica aí.
tá? Fica essa dica. A mulher tem que ver em você isso, uma promoção, segurança e uma liderança. Uma liderança, ok? Deus chamou você para isso. Vamos lá, tem mais. Tem, o tempo tá quase acabando. Ai, meu Deus, tá quase encerrando, hein? Quais são os princípios de um casamento cristão? Quais são os princípios de um casamento cristão? Quais são os princípios de um casamento ou para um casamento cristão, né? Tem aí. Obediência a Cristo. A base. É a base. É o alicerce. A base. Santidade. Diálogo, que eu resumo em comunicação, e os dois estão unidos em um só propósito. Eu creio que isso aí é a base do pilar, é a base. Se você não, se Cristo não for o centro, a tua casa está sendo, o seu casamento está sendo edificado sobre a areia. Cristo tem que ser o centro. Tem que ser o centro. Verdade. E através desse centro vem o que a pastora está falando. Vem aí essa pirâmide, vem esses andares aí, que é o amor, é o respeito, é o diálogo, é a cumplicidade. Isso aí é a base do princípio para um casamento bem sucedido. É verdade. Tá? Volto a dizer, casamento bem sucedido. Vencedor, né? E vencedor é aquele que permanece junto. Tá? E quando eu até desconfio quando um casal chega pra mim e fala assim: pastor, nós estamos 300 anos juntos, graças a Deus a gente nunca teve uma briga. É só vitória. Não teve nenhuma briga, não, foi sangue de Jesus, tem poder, que bom, me dá até uma inveja santa, irmão. Tá? Mas vamos lá. Vamos lá. A próxima pergunta aí agora. Quanto tempo a gente tem ainda de programa ainda? Vamos lá. 15 minutos. 15 minutos! Oh, meu Deus. Gente, dá uma pergunta quente aí, porque a boca aqui tá, a língua tá coçando aqui pra falar. Vamos lá. Ai, Jesus. Vamos lá. O que é namoro, noivado e casamento? Namoro, noivado e casamento. 3 peças fundamentais. São diferentes essas 3 fases. Tripé, tríplice. Isso aí não tem como mudar. O que acontece na sociedade hoje? É a inversão. Quer começar por mim ou por você, pastora? Pode ser, eu sou tímida. Hoje, sociedade, a inversão. Começa relacionamento, casamento, depois vai pro noivado, depois vai pro namoro, no namoro descobre tudo aquilo e termina. E separa. É interessante isso. Namoro, são papéis sociais. Para conhecer. Papéis sociais. Uma pessoa conhece uma a outra, socializa ideais, cultura, familiar. Família é fundamental. Família. Os princípios. Né? Isso é fundamental. Namoro é um conhecer. A cumplicidade social. É um conhecer social. Historicidade de vida. Noivado já é um pré-passo aí para um casamento, já é uma declaração para a próxima etapa assumir um compromisso que é de alianças. Isso aí é mais sério. É um relacionamento de espírito, de alma. Alma. Onde você fala aquilo que você não gosta, aquilo que você gosta, quais são as suas limitações. Sem reserva. Revelar quem você é, aquilo que você ama, justamente, porque senão, pastor, vai trazendo. Você traz marcas do relacionamento do namoro, anterior. Vai pro noivado, do noivado você traz pro casamento, coisas que você não conseguiu resolver lá atrás, você vem trazendo, tá? Essas sequelas. Quando chega no casamento, é onde que é o errado. Você querer reparar arestas que foram deixadas para trás por falta de comunicação. Foi até uma pergunta anterior agora. Foi a falta de comunicação, de Deus sendo uma primazia, de Deus no seu centro, de não haver respeito, enfim. Então você passa por namoro, que é a questão social, você passa pelo noivado, que é o relacionamento de almas, tá? Onde vai pro casamento. Aí você vai pro casamento, que é o relacionamento de quê, meu irmão? Corpos. Aliança, corpos. Verdade. A relação sexual, cumplicidade, baixo o mesmo teto. Isso é básico. O que acontece hoje? É a sociedade. Essa sociedade que está sendo influenciada pelo... As redes sociais. As redes sociais. Influências, as redes sociais. Tá? As redes sociais, é isso. Casou, se não der certo, eu separo. Simplesmente. O namoro hoje tá relação sexual. Bom. Né? Bom.
relação de primeiro, corpo, depois vai pro relação de almas, pra depois ir pra conhecer a pessoa. Aí conheceu. Aí não dá certo mesmo, não. Aí vem que ela fala, nossa, se eu soubesse que você era assim, eu tinha casado com você, viu? Aí começa a culpar a sogra. Você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai. Infelizmente. Deixa sua sogra, seu sogro de lado, meu querido. O problema tá em vocês dois. Tá? E o problema nem é discutir quem está com a razão, não é discutir por aquilo que é certo. Isso. E o certo é permanecer junto, porque aquilo que Deus uniu, de forma nenhuma o homem separa. Amém? Okay? Vamos lá, antes de acabar nossa live. Como agir em dias difíceis quando o casal não está bem um com o outro? Ai. Nossa. Essa é boa. Sabe, eu vou te dar uma dica assim, ó. Rápida, simples. Volta pro princípio. Volta pro princípio. Qual que é a ideia? Seu casamento foi fundado em quê? Fundamentado em quê? No princípio não era diálogo, Deus é primazia, a comunicação, o respeito, não é? Cumplicidade. Não foi no princípio? Romantismo. Tá perdendo os princípios. Verdade. Irmão, até hoje eu mando flor pra minha esposa. Já tem muito tempo, mas foi eu que pedi pra ele parar. Pra você ver, então tá faltando romantismo é da parte dela, já não é minha. Ai, uma dica de romantismo. Peraí, pastor. Não, gente, essa Falta dica... 5 minutos. Deixa, vai. Irmãs, por favor, se você tiver dificuldade de ser romântica como eu, se você ganhar um presente, abra na mesma hora, pelo amor de Deus. Não leva 2 meses não, gente. Leva 3 meses. Por favor, eu levei anos pra aprender isso e feri muito meu esposo por causa disso. Eu ganhava o presente nem que fosse coisa valiosíssima. Se alguém tem dó de mim, manda um coraçãozinho aí pra mim agora. Ele, tá vendo? Eu sofro demais. Ai, Jesus. Mas ele mandava flor, eu falava, amor, você gastou muito dinheiro com isso. Não, deixa seu marido, não é gasto, é investimento. Seja sábia, ok? Não vamos perder isso não, porque isso é um cultivo, né? Eu creio que quando a gente tiver o nosso próximo encontro, ou live, o que for, a gente vai poder compartilhar como cultivar, né? Então assim, se você gostou dessa live aí, comente aí. Fala assim, pastor, eu achei bacana, vamos ter outro. Tempo muito pequeno. É muito assunto, é muita coisa. Esperamos que tenha contribuído aí para alguma área da sua vida. Mas foi feito com muito amor. Eu até dei uma produzida aqui para, poder ficar aqui o carinho, retribuir o carinho, o respeito. De você estar aí conosco, nos acompanhando, nos ouvindo. Então eu quis, eu e o pastor retribuir esse respeito. Sim. Então, queridos, aproveite, ame demais a sua esposa, ame demais o seu esposo, porque lá no céu não vai ter isso. Não, gente. Então aproveite aqui bastante, porque ele é tudo de melhor que Deus tem pra nós. Um beijo, amo vocês, tá? Amo. Que e dê sugestões pra nós sobre temas que nós vamos fazer aqui, outras lives aí, bacana aí, pra gente discutir aí assuntos polêmicos, quentes, mas abençoados. A gente fala sobre filhos, sobre o que é lidança cristã, tem muitas coisas boas pra acontecer, tá? Um beijo, compartilha esse vídeo aí, não sei se dá pra compartilhar, compartilha esse vídeo aí, que Deus abençoe você, amo vocês, Thalita, Rosana, Agatha, Casey, beijo. Olha minha xícara, gente, Deixa eu ver o que mais. Quando é a próxima, nós vamos agendar. Nós vamos agendar, mas vamos o mais rápido possível, tá bom? Sim. Que eu quero estar pertinho de vocês aí, tá bom? Que a próxima seja na igreja! Beijo. Meu Deus! Dezinha, beijo! Você, gente. Deixa eu ver, quem mais? Ai, Jesus, Cíntia! Aline Helena Paz! Gil, beijo! Christian! Eu tenho certeza que depois desse encontro aí vai encher restaurante Kids de menino. Ana Paula! Passando tá me livrando.